Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo em mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos da PGE, e hoje vamos falar sobre advocacia pública e meios consensuais de resolução de conflitos com a professora Janaína Noleto, ela que é procuradora federal, é a procuradora-geral da Universidade Federal do Ceará, é mestre e doutora pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho a grande felicidade de recebê-la. E tem essa obra fantástica, né? É a obra Advocacia Pública e Solução Consensual dos Conflitos. É uma obra sensacional e é tema hoje da nossa live, esse ponto que é tão importante, né? Passível de discussão hoje, principalmente em face das recentes reformulações. Eu acredito que a professora Janaína já está por aqui, só aguardar o ingresso dela e a solicitação para a gente falar sobre advocacia pública e meios consensuais de resolução de conflitos, trabalhar todos os aspectos desse ponto com a professora Janaína, conterrânea lá na Universidade Federal do Ceará. E já agradeço a todos que estão por aqui, Fred, João, e a professora Janaína acaba de chegar na nossa live. Oi, Jana, tudo bem? Tudo jóia. Eu acabei pedindo para entrar num outro perfil, acho que por isso você não identificou. Eu Foi, estava no exato. perfil da minha turma de processo civil, de repente eu esqueci de atualizar aqui para esse perfil. Jana, antes de tudo, queria te agradecer. É um prazer enorme te receber aqui nesse projeto da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, Centro de Estudos. Você é uma renomada processualista, uma grande amiga e uma estudiosa do tema, né? Nós já recebemos aqui tantos amigos também que passaram e deram a sua contribuição. Leonardo Carneiro da Cunha já esteve por aqui, né? Rafael Oliveira e tantos outros que tiveram a oportunidade de discutir temas tão relevantes. E a nossa forma de contribuir também com o quadro da Procuradoria para o constante aperfeiçoamento e principalmente para que a gente possa prosseguir, né, com a nossa vida de uma maneira readaptada, né, nesse contexto. E eu fico muito feliz, primeiro, ser a minha conterrânea, né? É professora da nossa Universidade Federal do Ceará. Você é leão também? É leão, não? Oi? Você é Aí leão? nesse ponto a gente vai divergir, né? A gente vai divergir. Não Eu sou acredito. torcedor do Ceará, mas tá tudo bem. Ninguém é perfeito. A gente não vai acabar a nossa live agora não, por causa disso. Mas eu já te apresentei, né? Falei que você é a nossa procuradora-geral da Universidade Federal do Ceará, procuradora federal, é mestre e doutora pela Universidade Federal do Ceará e autora dessa brilhante obra, né? Advocacia Pública e Solução Consensual de Conflitos. Já tive a oportunidade de ler, enfim, de aprofundar os estudos. E te agradeço porque separar uma hora, né? Nessa correria imensa é algo, né, de fato digno de aplauso. Eu agradeço muito. Passo a palavra para você, né, se apresentar, enfim. Já fiz aqui uma introdução e para que a gente possa começar a bater um papo sobre o nosso tema de hoje. Tá jóia. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Recebi, assim, com muito prazer mesmo esse convite da PGE de Alagoas, através de você, que é um colega bastante atuante, conterrâneo, é um grande advogado público que tem muito para nos ensinar. E eu queria te agradecer primeiramente o convite. Eu até trouxe aqui o livro para fazer a propaganda, você já o fez, né? Enfim, Com certeza. quando você me convidou para a gente conversar um pouco, eu tive a ideia de falar um pouco sobre o que eu trabalhei nessa tese de doutorado acerca desse tema, por que esse tema me instigou, né? Por que me incomodou, porque toda e qualquer pesquisa parte de um incômodo, e nós, como advogados públicos, né? Não sei se você sente isso também, mas sempre me incomodou muito o fato de nós não termos assim tanta liberdade, autonomia para conciliar, para poder resolver os conflitos da maneira mais rápida, mais interessante para ambas as partes. Sempre são requisitos demais que se colocam. Isso tudo sempre me incomodou bastante. Daí porque eu resolvi tratar disso na minha tese. Perfeito. E é uma brilhante tese, né? Já utilizei, já citei vários artigos que escrevi, enfim. E gostaria mais uma vez de te agradecer e de partir para o objeto da nossa discussão. Esse que é um tema tão relevante, principalmente no cenário de pandemia. E nós, e aí você tocou num ponto muito sensível, nós, enquanto principal repeat player do Poder Judiciário, temos que dar a nossa parcela de contribuição na busca de outros instrumentos que sejam tão efetivos,
né, ou mais efetivos do que a via heterocompositiva judicial. E se não houver a nossa participação e o nosso engajamento nesse projeto de busca por uma desjudicialização e nessa necessária via, né, de ampliação de alguns mecanismos, você acaba que não contribui, né, de fato para essa desjudicialização, essa retirada massiva desse processo no âmbito do Poder Judiciário. E essa visão, esse dogma que a gente carregou durante muito tempo, principalmente da indisponibilidade do interesse público a todo e qualquer custo, ela impediu que a gente avançasse em muitos termos e progredisse em vários aspectos no que diz respeito à busca por soluções consensuais, que, como a gente disse, muitas vezes são bem mais efetivas do que propriamente, né, utilizar a via heterocompositiva judicial, até sobre um aspecto econômico mesmo, né, de custos que você traz para o erário de uma eventual postergação de demanda com juros, correções monetárias, pagamento de honorários, enfim, e outros tantos aspectos. E a gente sabe que hoje a gente tem uma série de dispositivos e de modelos operacionais que permitem a gente repensar essa nossa forma de litigância, a nossa forma de tratamento dos nossos conflitos. Tem a própria Lei 3.140, o Código de Processo Civil, nós temos inúmeros instrumentos, recentemente a 13.988, o Decreto 3365, que trouxe mediação, arbitragem para o âmbito das desapropriações, enfim, o artigo 3º do Código de Processo Civil, que é uma norma fundamental interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa desconstrução desse dogma da indisponibilidade de interesse público e dessa ampliação por uma busca de meios outros mais adequados de resolução de conflitos, que é aí o objeto da nossa discussão. Tá, joia. Eu queria aqui fazer referência à presença aqui com a gente do colega Fábio de Holanda, que é o procurador-chefe da Procuradoria Federal no Ceará, um colega muito estimado, e agradecer aqui aos outros que entraram e colocar o seguinte, Luiz, que realmente é um trabalho de desconstrução. E a primeira coisa a se fazer é ter em mente que quem vai levar isso nas costas, quem vai levar o Estado a esse novo estágio é a advocacia pública, porque a advocacia pública é a voz jurídica do ente público. Então, toda e qualquer conciliação tem que partir da advocacia pública. Ela tem que tomar para si esse papel de fazer com que entre na era da cooperação. Outra coisa que eu acho muito importante a gente destacar, que eu percebo, sempre é colocado como se fosse um entrave para que o ente público pudesse cooperar, a ausência, em algumas situações, de vantagem para o ente público. E é necessário que a gente tenha consciência de que o ente público não existe para ter vantagem. Isso é muito importante. Então, o ente público, diferentemente de outras pessoas, quando ele vai partir para uma solução consensual, pouco importa se haverá uma vantagem do ponto de vista financeiro, por exemplo, para aquele ente. Por quê? Porque é dever do ente público, é dever do Estado cooperar, ainda quando não haja vantagem. Eu tenho visto, por exemplo, algumas minutas até de atos que vão regulamentar acordos, negócios processuais, que prevê a necessidade de demonstração de benefício mútuo, sabe? E eu acho que talvez isso seja um entrave. A gente tem que partir para algo maior que isso. O ente público não precisa estar tendo vantagem para cooperar. Muitas vezes o interesse público coincide com a satisfação do interesse individual. Então, nessas situações, ainda que não haja vantagem financeira, muito pelo contrário, ainda que haja o prejuízo, se for um prejuízo devido, não haveria por que não conciliar. Então, é a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público, que é algo que foi fortalecido com o direito administrativo, mas que é algo que tem que ser desconstruído também, tá? O interesse público não é superior ao interesse individual, não existe um princípio da supremacia do interesse público. Na verdade, a própria noção de princípio não aceita que você possa ter, a priori, já um interesse a prevalecer na colisão entre direitos, interesse, etc. Então, o Estado tem que
o Estado, através da advocacia pública, tem que se apoderar dessa visão de que é através da advocacia pública que nós vamos avançar para a era da consensualidade, que não é necessário que haja vantagem para o ente público, porque é dever do ente público cooperar, tá? E isso tem que partir de nós, isso tem que partir da advocacia pública. É verdade, essa mudança de cultura, ela é importantíssima, principalmente através da advocacia pública. Eu lembro que quando eu estava no curso de formação de procurador federal, lá em 2010 também, eu cheguei a integrar aí a sua carreira, né, atual, a gente já falava em uma reformulação da forma de atuação da advocacia pública, principalmente com um olhar diferenciado para a prática e a utilização de outros meios, principalmente, e aí você toca num ponto interessante, que a gente começa a ter uma visão zetética, até do direito administrativo, do processo como um todo, a visão desconstrutiva, para a gente deixar de lado esses dogmas, muitas vezes imperativos, de que há, como você falou, a indisponibilidade plena, né? Que os direitos que envolvem a fazenda pública como um todo, a administração pública, eles são indisponíveis a ponto de não permitir uma autocomposição. A ideia de supremacia do interesse público, de fato, como você falou, existem situações em que a caracterização, né, o deferimento e o reconhecimento do direito de um administrado é o interesse público ali consubstanciado no caso. E esses modelos hoje que a gente tem estruturados, inclusive, por exemplo, o próprio artigo 26 da Lei de Introdução aos Novos Direitos Brasileiros, eu acho que ele é muito salutar, né? Também traz uma regra geral de estímulo à busca por esses meios. É muito importante. Você acaba no seu livro também desconstruindo aquela ideia de interesse público primário, secundário, enfim, e deixando mais claro, né, que o interesse público ele pode se traduzir em várias situações específicas e pontuais a depender das circunstâncias. E a gente sabe que não dá para ter a mesma solução, né, para os problemas novos que surgem hoje, porque a gente vai continuar do mesmo jeito, com um passivo de 78 milhões de processos, litigando, a advocacia pública atuando em várias dessas demandas repetitivas, sem uma solução concreta. E aí eu queria entrar num determinado ponto, porque Alagoas foi o terceiro estado do Brasil a implementar uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. A gente fez isso através da Lei Complementar 47 de 2018, que alterou a nossa Lei Complementar número 7, que é a lei que rege a Procuradoria. E nós temos hoje já vários feitos em tramitação. A gente conseguiu algumas composições interessantes já aqui no âmbito da PGE, que é a nossa Câmara é capitaneada pelo doutor Alisson, que é o presidente da Câmara. Eu queria que você falasse um pouquinho, até porque a AGU tem uma experiência de vanguarda com a sua Câmara técnica, em como a advocacia pública, nesse ponto, passa a desconstruir essa visão ultrapassada de impossibilidade de se promover a autocomposição e vai numa linha mais de busca para a utilização desses meios em várias circunstâncias. Tá joia. Primeiramente, parabéns aí para a PGE de Alagoas, né? Não são muitas as PGEs que já criaram as suas câmaras, já passaram a utilizar-se desse mecanismo. E no que diz respeito à Advocacia Geral da União, realmente a gente tem a CECAF, né, que é a Câmara de Conciliação da Administração Pública Federal, que já desde 2007 vem funcionando de forma muito exitosa. E ela foi criada originalmente para tratar de conflitos entre órgãos da administração, mas, enfim, hoje em dia nós temos aí câmaras que resolvem, inclusive, deve ser o caso da Câmara e da PGE, conflitos com particulares, e esse é o principal passo que tem que ser dado pelas procuradorias, né? O primeiro momento seria a tentativa de conciliação entre órgãos da administração, mas o ideal é que se passe realmente a solução de conflitos entre administração e particulares no âmbito dessas câmaras, para que nós tenhamos realmente uma virada de chave. É interessante que, se a gente observar, de um tempo para cá, o Estado, por meio do legislador, tem passado um recado de busca da consensualidade, necessidade de colocar de lado a via judicial, de encontrarmos meios adequados de solução de conflitos, inclusive na via judicial, até uma imposição da tentativa dessa resolução consensual,
Mas o Estado, quando em juízo, nas diversas procuradorias, eu acho que você deve ter essa experiência aí também na Procuradoria Estadual, o Estado, quando em juízo, ele tem uma certa resistência às soluções consensuais, inclusive até a participar dessas audiências prévias de conciliação e tudo mais. E eu vejo nisso uma certa contradição, porque, veja, é o Estado legislando e muitas vezes até impondo que as pessoas sentem para conversar, mas, ao mesmo tempo, ele não dá o exemplo. E eu acho que essa atitude contraditória do Estado, ela tem que ser quanto antes superada. É o Estado que tem que dar o exemplo, é o Estado que tem que iniciar o mais rápido possível esse tipo de conciliação por meio das suas câmaras, tem que, em juízo, mais vezes, sentar para negociar, tá? Tem que dar, através de suas procuradorias, tem que normatizar essas negociações a fim de que seus procuradores tenham um respaldo da Procuradoria para fazê-lo. Veja, uma coisa interessante é que, por exemplo, quando saiu o CPC, quando o 190, que é a parte de negociação processual, começou a ser falado e tudo mais, logo veio o pessoal questionando se pode ou não o ente público fazer esse tipo de negociação. Quando se fala em negociação, geralmente, mas como é que fica o interesse público? Como é que vai ser isso? E chegou-se a cogitar, algumas pessoas chegaram a colocar isso, inclusive em seus escritos, que seria necessária uma autorização específica, legal específica, para que o advogado público pudesse fazer negócios jurídicos processuais. Veja, nós somos advogados. Como advogados, nós temos autonomia técnica, tá? A lei, o CPC, prevê os negócios processuais e isso basta para que a gente possa fazer negócios processuais. Então, não precisa, para que seja possível a negociação, não é necessário que a Procuradoria autorize os seus advogados públicos, regulamente internamente, de maneira a que esses negócios sejam válidos na via judicial. A regulamentação das procuradorias ela é importante, mas para encorajar o advogado público e para a sua relação com esse advogado. Porque, veja, um advogado público para negociar, seja negócio processual, seja negócio sobre direito material, ele precisa de respaldo, ele precisa ter coragem para fazer isso. E ele vai sair da sua zona de conforto, tá? Porque é muito mais fácil a gente pegar modelão de recurso, modelão de contestação, do que sentar, escrever um parecer para demonstrar que há uma vantagem naquela negociação, para pedir autorização do chefe imediato, quando a Procuradoria prevê essa possibilidade, enfim. Você sai da zona de conforto para negociar, seja negócio unilateral, seja negócio bilateral. Então, se você não estimula esse advogado público, e esse estímulo tem que levar sempre em consideração você dar uma retaguarda para ele, ou seja, fazer com que ele se sinta confortável em negociar, sem o receio de futuramente essa negociação ser mal interpretada, ele não vai negociar, se não for assim, né? E a gente, não sei se você chegou a fazer o curso de formação, mas eu não sei se você chegou a exercer a carreira de procurador federal. Eu fui nomeado, eu ia tomar posse lá em Cuiabá, mas aí eu vim para a PGE de Alagoas antes. Provavelmente você ia trabalhar com previdenciário, né? Que é, digamos assim, a nossa maior atuação. Os advogados públicos federais, da carreira de procurador federal, boa parte, talvez a maioria, atue com direito previdenciário. E aí, por exemplo, vou te dar o exemplo aqui do previdenciário. Acontece vez ou outra de o procurador ir lá, fazer o acordo na via judicial e depois ser chamado para prestar contas, para explicar os porquês desse acordo perante um órgão de controle, não é perante a Procuradoria, sabe? Então, veja, por que ele vai correr esse risco de ter que se explicar para um órgão de controle se ele pode simplesmente chegar na audiência e dizer que não aceita, e contesta, e resiste? Ou seja, é sempre arriscado negociar. E é isso que tem que ser alterado. E muitas vezes, veja, o legislador tem toda a boa vontade, nós temos diversas normas que prevêem autonomia técnica, autonomia funcional,
mas a gente tem órgãos de controle que fazem letra morta dessas normas que nós temos que nos resguardam, né? Então, um primeiro passo para encorajar o advogado público, a meu ver, é a regulamentação interna das procuradorias. Não para autorizar, porque, veja, não para autorizar, que eu digo do ponto de vista da validade do negócio na via judicial, porque nós podemos fazer negócio independentemente da procuradoria ter feito alguma regulamentação sobre isso. No momento, obviamente, que a procuradoria regulamenta e diz que o procurador só pode fazer negócio nessa situação, até tal valor, com autorização de X ou de Y, é óbvio que ele tem que observar isso daí. Mas, veja, é uma questão entre ele e sua procuradoria. Se ele não observar isso daí, fizer acordo fora dessas situações, negociar fora dessas situações, ele vai responder administrativamente, porque nós temos que observar as regras internas da procuradoria. Essa necessidade de uniformização da atuação do procurador, do corpo de advogados, ela é imprescindível, inclusive, para que a sociedade enxergue na negociação algo seguro, algo que respeita a impessoalidade, que é outra coisa muito interessante quando se trata de negociação. As pessoas de fora, aqueles que vêm de fora, eles sempre têm um receio muito grande com a questão da quebra da impessoalidade. Então, sempre há uma desconfiança com o advogado público, que é uma desconfiança que existe com todo e qualquer servidor público. Então, não vamos ficar assim tão melindrados, né? Estão desconfiando da advocacia pública. Todo e qualquer servidor público, quando vai reconhecer um direito, enfim, quando vai cooperar, quando vai reconhecer um equívoco do ente público, ele tem o receio de ser mal interpretado. E o advogado público, sendo da seara jurídica, aí é que tem receio mesmo, porque ele sabe das consequências mais que ninguém, né? Então, é para resguardar, é para respaldar, é para encorajar o advogado público que tem que haver uma regulamentação das procuradorias. Perfeito, meu amigo. Gostaria aqui de mandar um abraço para a nossa coordenadora da Procuradoria Administrativa, Cláudia Amaral, para o nosso amigo Zé Roberto, da ANEP, para a Elisa, né, que é uma das grandes incentivadoras dos meios adequados de resolução de conflitos no âmbito da administração pública, ela que capitaneou a Câmara da PGE do Rio Grande do Sul, né? Já veio ministrar curso aqui na PGE de Alagoas, Lorena Miranda está aí, a audiência está muito qualificada para tratar desse tema, e eu concordo com você, e eu até discuti isso com o professor Pedro Henrique, nós falávamos de negócios jurídicos processuais envolvendo a fazenda pública, e o ponto a que chegamos foi exatamente esse, há uma necessidade de regulamentação no âmbito da estrutura administrativa interna do órgão, principalmente para gerar mais segurança para o procurador, porque, de fato, a gente vivencia, né, um direito administrativo do medo, né? Esse receio sempre de ser responsabilizado, penalizado. Vários colegas já foram aí, já tiveram processos instaurados nos órgãos de controle, nos tribunais de contas, enfim. E há sempre essa presunção de inadequação da solução autocompositiva. Presume-se, ao invés de presumir-se a legitimidade daquele ato consensual praticado, presume-se a ilegitimidade. E vai na contramão dessa presunção que nós temos a nosso favor de legitimidade e legalidade do ato administrativo. Então, sempre que se vislumbra um ato autocompositivo praticado por um advogado público, questiona-se a legitimidade. Por que se fez um acordo nesse caso? Por que se promoveu essa solução e não deixou, o advogado público não deixou o processo transcorrer a sua via natural? Esse é o grande ponto. Isso envolve muito a mudança de cultura, a mudança de paradigma, principalmente também dos órgãos de controle. Nós estamos falando aqui que deve existir uma busca pela consensualidade a qualquer custo, né? Mas a gente sabe hoje, a nível macro, que a consensualidade ela traz resultados eficientes para o poder público, principalmente, aí, lógico que a gente não tem que olhar estritamente por um viés econômico, mas por um viés de efetividade mesmo, porque em vários outros países há essa previsibilidade antecipada da necessidade de pôr as partes
no diálogo. E por que não o diálogo instituído no âmbito da administração pública, né, dentro da qual surgem os mais variados conflitos, né? Uma potencialidade ampla. E ainda mais nesse cenário que nós estamos hoje, que é um cenário de multiplicação de litígios, a gente tem que pensar quais os tratamentos que nós vamos conferir. Principalmente em se tratando aí daqueles litígios estruturais, enfim. Eu acredito que a via, né, da negociação, a via da autocomposição é a via mais adequada. Até discuti isso com o Pedro. E essa regulamentação interna é importante, né? Nós tivemos a instituição da nossa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos e também, né, de um decreto regulamentador conferindo segurança para a atuação dos procuradores que atuam diretamente. E várias outras procuradorias também editaram atos normativos regulamentando a possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais, a PGE de Pernambuco, enfim, a PGFN editou vários atos normativos também, estabelecendo critérios para a negociação. E essa é a via, né? Porque a gente sabe que já existe o dano marginal do processo, né? Que é o dano ocasionado pela demora natural do transcurso do processo. E nós, aqui no Brasil e em outros tantos países, nós temos o dano, né, já decorrente daquela demora que não é uma demora natural, já é uma demora anormal do processo. E a gente tem que buscar meios justamente de contenção, a gente tem que ter um novo olhar. E a advocacia pública ganha destaque, eu sempre falo isso, nesse cenário, porque nós somos os protagonistas, né? Quando a gente traz aí a criação das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, a gente está retirando do judiciário, né, a solução dos entraves com a administração pública e trazendo para o âmbito interno, para que a gente possa solucionar, para que a gente possa prevenir. E eu acredito que, eu sou apaixonado pela advocacia pública, acredito que, de fato, nós somos a carreira que tem, né, mais projeção e atuação, né, agora nesse cenário, porque a gente tem que pensar não fora da caixa, mas a quilômetros de distância da caixa para trazer soluções novas. E esse é um ponto importante, suas reflexões sempre brilhantes. E aí eu entro já no outro ponto, que é o ponto relacionado à negociação. Você falou um pouquinho de negociação processual, e eu sei que no seu livro você trata disso também, né? A Lorena está por aqui nos ouvindo, também tem um livro fantástico, né, sobre negócios jurídicos processuais envolvendo a fazenda pública. E nesse ponto eu queria discutir um aspecto com você, que você tem um entendimento muito peculiar. Inclusive, eu te citei ontem, estava ministrando aula, falando sobre reexame necessário, e fiz questão de pontuar o seu entendimento. Porque você vislumbra a possibilidade ampla de o advogado público promover a negociação processual, até com base na cláusula geral do 190, enfim, e não se exigiria um ato próprio, mas dentro daquela possibilidade que é ampla, enfim, o 190 é um paradigma no mundo como um todo, a gente poderia negociar. E a gente já fazia isso antes, né? Porque o advogado público que nunca, né, transacionou, enfim, nunca promoveu um negócio jurídico processual, talvez para dispor sobre a forma de execução de uma demanda envolvendo um litígio estrutural, uma ação civil pública. Desistir de recurso. Nunca desistiu de um recurso, nunca renunciou ao prazo, enfim, isso é muito comum. Mas você entende particularmente que, inclusive, nós poderíamos, no âmbito dessa negociação, no âmbito desse viés de autorregramento, autocompositivo, eu poderia promover o negócio jurídico processual para dispensar a remessa necessária, né? E a sua visão, na linha do que o Fred, na linha do que o Léo defende, que a remessa necessária teria uma natureza recursal e, portanto, seria possível negociar para dispensar a remessa necessária. A Lorena, por sua vez, entende que seria uma prerrogativa específica da Fazenda, estruturante, talvez, e que afastaria essa possibilidade de negociação. Quais são os limites dessa possibilidade de negociação pelo advogado público? Eu acho que esse é o grande ponto. Que a Fazenda Pública pode realizar negócios jurídicos processuais, eu acho que ninguém discute isso mais. Mas quais os limites para essa negociação? A gente entra no outro campo. E qual a política ou a forma de contenção dessa eventual consensualidade, ou a gente deve abrir isso de forma macro? Tá, joia. Eu queria aqui agradecer a presença de alguns amigos, a Lorena, que tem uma obra que foi referência para a minha tese,
A obra dela é sobre convenções processuais e poder público, enquanto que eu só escrevi um capítulozinho da tese sobre isso. Então, ela tem realmente um estudo muito aprofundado essa parte de negociação e fazenda pública. Nosso presidente da OAB aqui, Arinaldo Dantas, também veio aqui presente. Grande abraço. Zé Roberto também, colega aí da PGE de Alagoas, né, Zé Roberto? Zé Roberto daqui da PGE de Alagoas. Isso. Inclusive, na próxima semana eu falarei para o pessoal da OAB aí do Ceará. Um abraço para o Reinaldo também aí. Tá, joia. Vitor também está aqui. Vitor, Então, assim, Vitor. tô vendo aqui rapidamente. Multa aí, ó, agora. Tá qualificado. Multa. Eita, o negócio aqui tá pegando fogo. Mas, enfim, como você vinha colocando, a PGFN ela tem regulamentado essa questão da negociação processual. Inclusive, o Murilo Avelino, que é um colega nosso, um confrade lá da ANEP, ele colaborou muito na redação dessas portarias da PGFN. Se alguém se interessar, é a portaria 360 e a 742 de 2018, tá? São essas duas portarias. E a Procuradoria-Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal já estão elaborando as minutas das suas portarias também para regulamentar internamente essa negociação. Lembrando que, como eu coloquei anteriormente, não é necessário que haja uma portaria regulamentando isso para que seja possível negociar. Tá? É mais para resguardar realmente o procurador e para dar para ele um suporte e um respaldo para depois, ele, quando for chamado para se justificar, ele ter como colocar isso em palavras, né? Mas, enfim, essa questão de negociar a remessa realmente é assim, muito polêmica, sabe? A Lorena, que está aqui presente, né? Ela entende, assim como o Fred e Léo, que é uma matéria que tem reserva de lei, portanto, só o legislador poderia prever as situações de remessa. Nisso eu concordo que não poderia haver negociação para criar situações de remessa, tá? Mas eles também entendem que, como o legislador previu essas situações em que a remessa não poderia uma negociação afastar a remessa necessária. E é nesse ponto que eu venho discordar deles, porque, na minha visão, a remessa necessária é recurso. E de ela ser recurso, inevitavelmente, viria a conclusão de ela ser disponível, certo? Veja, o professor Leonardo Carneiro da Cunha e o professor Fred G., eles defendem muito bem, a meu ver, inclusive me convenceram, embora não pelos mesmos motivos eu tenha chegado à conclusão deles, mas assim, fui convencida por vários argumentos, que a remessa necessária, ela é recurso, por quê? Porque ela tem os mesmos efeitos e os mesmos objetivos dos recursos. Então, a remessa necessária, ela obsta o trânsito em julgado, e muita gente coloca que a situação de ela obstar o trânsito em julgado, e, portanto, ser uma condição para que haja trânsito em julgado, muitas pessoas colocam isso como sendo a natureza dela. Mas, veja, isso não serve como natureza, porque se ser condição para transitar em julgado, ser um óbice ao trânsito em julgado, isso também ocorre com os recursos. Então, não é algo que diferencia a remessa de outros meios de impugnação, né? Acho que já está superada até, muita gente já nem utiliza mais a visão de que a remessa é uma condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda, porque diversas sentenças proferidas contra a Fazenda têm eficácia muito antes de haver o processamento da remessa. Então, a meu ver, ela tem os mesmos objetivos e tem os mesmos efeitos de um recurso. Tem efeito obstativo. Veja só, quando o CPC diz que a apelação tem efeito suspensivo, né? Aliás, o CPC diz quando é que ela não tem, né? Mas quando o CPC diz que a apelação não tem efeito suspensivo e coloca as exceções desse efeito suspensivo, não havendo apelação e havendo remessa, são os mesmos efeitos. Ou seja, ela em tudo é muito parecida com a apelação. Não estou dizendo que ela é apelação, ela é um outro recurso, a meu ver, mas em tudo ela é muito parecida com a apelação. E o grande óbice em se considerar que a remessa é recurso é a questão da voluntariedade. Por quê? Porque o conceito clássico de recurso é o conceito do professor José Carlos Barbosa Moreira, de que seria um remédio voluntário. Tá? É um remédio voluntário tendente a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento, a integração de uma decisão judicial que se impugna. É o conceito clássico. E aí, veja, por conta desse conceito clássico
que é um conceito, diga-se, doutrinário e não legal, porque o CPC não diz, em momento algum, que é necessário que o recurso seja voluntário, ou seja, é um conceito doutrinário. Muitos doutrinadores não aceitam encaixar ali a remessa necessária. Mas, como diz o professor Araquém de Assis, talvez o problema esteja no conceito que a doutrina deu. Porque, veja, você só pode dizer o que é recurso a partir do que está na legislação. E você não pode embutir, então, nesse conceito, coisas que a legislação não colocou, tá? Então, se a legislação não exigiu a questão da voluntariedade, não seria necessário ser voluntário para ser recurso. Só, Luiz, que eu considero que é desnecessário discutir a questão da voluntariedade, porque eu considero que no novo CPC a remessa é voluntária. Por que eu considero isso? Veja só, se a gente observar a redação do artigo 496, parágrafo 1º, tá? Ela prevê que, não havendo apelação, é que haverá remessa necessária. Caso não haja apelação. Se houver apelação, portanto, a contrário, se houver apelação, não tem remessa necessária. E essa mudança de redação em relação ao código anterior, que previa que, havendo ou não apelação, os autos iriam subir por remessa, essa mudança de redação, do havendo ou não para o não havendo, ela pode parecer pouca coisa, mas não é. Veja só, com o novo CPC, quando o advogado público apela, ele interpõe um recurso de apelação, que é ato voluntário, ele está também voluntariamente afastando a remessa. Porque se ele não apelasse, haveria remessa. Então, há uma voluntariedade, não na interposição, até porque a provocação aí vem do juiz, né? No caso da remessa, é uma provocação oficial. Mas haveria uma voluntariedade na manutenção da remessa necessária. Porque o advogado público, no momento em que não interpôs a apelação e permitiu que fosse por remessa, acabou optando por ela e não renunciando a ela, não dispensando a remessa, ele estaria voluntariamente permitindo que ela fosse processada, tá? Mas, enfim, por que, a meu ver, quando você encaixa a remessa em recurso, você tem que aceitar a sua disponibilidade? Porque, veja, a gente tem um rol de recursos no CPC. O CPC diz que os recursos são aqueles que estão ali naquele rol, tá? E você tem a remessa que está fora desse rol e está noutra parte do código. Daí você vem e carrega ela dessa outra parte do código e diz, ela é recurso sim. Qual seria a consequência lógica de você dizer que ela é recurso? Você pegar, então, a parte geral de recursos e dizer, a parte geral de recursos se aplica a remessa necessária. E lá na parte geral de recursos, está dito que os recursos podem ser objeto de desistência e renúncia sem necessidade de qualquer tipo de anuência de outras pessoas, né? Da parte contrária, de litisconsorte, enfim. A ampla disponibilidade do recurso está prevista na parte geral dos recursos. Então, da constatação de que a remessa é recurso, vem, a meu ver, indissociada a conclusão de que ela é disponível. Não tem como ser recurso e não ser disponível. Porque, do contrário, seria um recurso ao qual não se aplicaria a parte geral. E quando você encaixa a remessa em recurso, você, no mínimo, tem que aceitar que a parte geral dos recursos se aplique. Ou, do contrário, ela não é recurso. E eu já convenci alguns alunos disso, sabe? Os grandes doutrinadores, digamos assim, Fred, Léo, Lorena, ainda são contrários a essa ideia de negociar a remessa. E a minha preocupação, vou te dizer qual é, Luiz, é que quando o Fred e Léo começam a teorizar algo, né? Isso muito provavelmente vai pegar, digamos assim. E a consequência de a remessa ser tida como recurso, a meu ver, uma das graves consequências, é que, se a remessa for improvida, pode haver um aumento, a majoração dos honorários de sucumbência. Caiu 85, parágrafo 11. Né? Então, veja, urge que a gente defenda
que ela é disponível, porque nós já temos aí os grandes doutrinadores defendendo que é recurso. Se for um recurso e for indisponível, aí a fazenda está lascada, porque ela vai ter uma majoração de honorários, tá? E, ao mesmo tempo, não vai poder desistir. Outra coisa que reforça assim, a minha ideia de que ela pode ser negociada é o fato de que o próprio CPC prevê, se eu não me engano, é o parágrafo 4º do 496, um dos seus incisos, acho que é o inciso 4º, que nas exceções da remessa, tá? O CPC prevê que um parecer, um ato da administração... Uma súmula, a dispensa da remessa com base em precedente administrativo. Isso. Então, assim, a própria administração produz o ato que faz com que não haja remessa. Ora, se ela produz o ato que vai fazer com que não haja remessa, ela pode simplesmente dizer não quero remessa. Ou seja, que ela pode indiretamente, ela pode diretamente. Outra situação que também comprovaria essa disponibilidade é o seguinte. Veja, se o código diz que não havendo apelação, aliás, que não havendo apelação haverá remessa, portanto, havendo apelação não tem remessa, se o advogado público apelar, não tem remessa, e se depois ele desiste dessa apelação, não deveria haver uma ressurreição da remessa, porque teria havido a preclusão consumativa. Então, vejam que nessa situação de apelar e desistir, o advogado público conseguiu dispensar a remessa. Ora, se ele consegue indiretamente, por que não diretamente? Por que apelar e desistir e não dizer diretamente, não quero apelar, nem quero que suba por remessa? Então, são alguns indicativos da nova regulamentação que o Código deu para a remessa que me fizeram chegar a essa conclusão de que ela é disponível, ela é negociável e é recurso, Tem natureza, tem natureza recursal e a ela se aplica o que se aplica aos outros recursos. Então, quando a fazenda pode desistir da apelação, quando ela pode renunciar à apelação, ela poderia também fazê-lo em relação à remessa. Perfeito, perfeito. Eu tenho alguns pontos a considerar sobre isso, mas eu acho que a gente vai ter que conversar em outro momento, porque a gente quer te ouvir mais em relação a outros aspectos, mas a sua tese é extremamente inovadora nesse ponto. Ainda é voto vencido, mas quem sabe não vira voto vencedor. Mas tem umas monografias de final de curso aí, defendendo essa ideia, orientadas por mim, viu? Mas eu acho que um ponto importante é que a gente tem que pensar mesmo sobre a natureza da remessa, porque dizer que é condição de eficácia, que obsta o trânsito em julgado, não é dizer nada, é você julgar pelos efeitos e você não está enquadrando adequadamente na natureza jurídica, mas vamos avançar, porque tem outro aspecto que eu queria que você tratasse, que toca diretamente num tema que me é caro. Você, no finalzinho da sua tese, você vai falar um pouco sobre precedentes, você vai discutir, né, essa necessidade, inclusive, de a administração pública incorporar os padrões decisórios vinculantes que estão lá no 927, com uma diretriz e uma medida para os seus posicionamentos. A gente sabe que hoje ainda não é algo absorvido culturalmente no âmbito da administração pública, é algo que vem se disseminando, mas ainda há uma resistência, né, em aplicar determinados entendimentos que tenham sido formados no âmbito judicial, né? Há uma discussão, inclusive, se haveria necessidade de ter uma lei do ente prevendo a vinculação aos padrões decisórios vinculantes que estão lá no 927, porque senão seria inconstitucional, só porque a Constituição seria a Constituição que teria que prever essa vinculatividade sob pena de uma violação à separação dos poderes, enfim. Mas em que medida a estruturação desse sistema de precedentes judiciais e também, né, você tocou no 496, parágrafo 4º, inciso 4º, que eu já conecto com o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que traz aí um novo olhar para a teoria dos precedentes administrativos. Né? Em que sentido ou em que medida a estruturação tanto do sistema de precedentes judiciais como do sistema de precedentes administrativos pode contribuir para a efetivação de uma consensualidade e aplicação desses meios também, outros de resolução de conflitos? Tá, joia. Quando a gente foi surpreendido aí com o 927 CPC, muita gente foi de imediato fazendo a defesa da constitucionalidade do dispositivo simplesmente pelo fato de que ele não previa uma vinculação da administração, mas apenas do Poder Judiciário, então não mexeria
em aspectos relativos à separação de poderes, daí porque poderia sim o CPC prever a vinculação, desde que a vinculação ali fosse do judiciário para dentro do judiciário, né? Seriam decisões judiciais que vinculariam o próprio poder judiciário. E, a meu ver, assim, é uma análise correta essa de que a não previsão ali de uma vinculação da administração pública por decisões judiciais seria algo que resguardaria a constitucionalidade do dispositivo, já que se houvesse essa possibilidade de decisões judiciais vincularem a administração, isso deveria ser tratado no campo próprio, que seria o campo constitucional, como a Constituição o faz em relação às decisões do controle concentrado e em relação às súmulas vinculantes, que também estão previstas lá no artigo 927. Então, digamos que a novidade do 927 são os precedentes que não estão previstos na Constituição como vinculantes. E aí, esses precedentes que não estão na Constituição como vinculantes do judiciário ou da administração, previstos ali no 927, o 927 foi claro ao colocar que eles têm que ser observados pelos órgãos judiciais, pelos órgãos do Poder Judiciário, pelos juízos e tribunais. E aí, veio logo aquela constatação óbvia, se o CPC diz que só vincula os órgãos judiciais, a administração pública está dispensada de observar esses precedentes, obviamente que não aqueles previstos na Constituição como vinculantes à administração, né? A gente observa lá no 927, 1 e o 2, não entra na discussão que a gente vai ter aqui, porque eles vinculam a administração, tá? E aí o restante é que a gente estaria realmente tendo aqui alguma margem de discussão, já que não há previsão expressa ali de que eles vinculam a administração. Mas veja, quando a gente começa a conversar com alunos, com colegas, você acha que a administração pública tem o dever de seguir os precedentes judiciais obrigatórios? E aí partindo dessas respostas que a gente vai observando, me veio a seguinte reflexão. Veja, o Estado, quando está vinculado moralmente, ele está vinculado juridicamente, porque a moralidade é princípio da administração. Então, assim, outras pessoas estão liberadas para agirem imoralmente. O Estado não. O Estado tem que agir moralmente. E daí, na tese, eu construí esse raciocínio de que se há uma vinculação moral, há também uma vinculação jurídica. Então, do ponto de vista jurídico, haveria necessidade de administração pública como ente que coopera e que quer evitar a ida desnecessária ao Poder Judiciário, que ela se curve aos precedentes judiciais obrigatórios. Mas, veja, isso não pode retirar de forma alguma a questão da ampla defesa da administração. Então, não é no mesmo momento em que há uma vinculação do judiciário que haveria uma vinculação da administração. Por exemplo, a meu ver, quando é um precedente judicial obrigatório que não tem como ser alterado, que não tem mais como você se insurgir contra ele, os recursos já se esgotaram, não caberia alguma ação para revisar isso daí. Nesse momento, a meu ver, existiria o dever jurídico, não só moral e jurídico da administração, de adotar aquele entendimento e evitar a ida das pessoas à via judicial a fim de ver aplicado o precedente vinculante no âmbito judicial. Sendo que é necessário, para você não retirar da administração esse poder, esse direito à ampla defesa, você analisar direitinho a partir, então, de que momento ela está vinculada, já que não é o mesmo momento em que há vinculação do judiciário. Vou dar aqui um exemplo para você. Por exemplo, digamos que sai uma decisão no julgamento de... Vamos botar aqui um exemplo... deixa eu ver aqui. Tribunal julgou pelo plenário alguma causa, algum tipo de assunto, e as decisões do plenário dos tribunais fazem precedente que vincula o Poder Judiciário.
Só que daquilo ali cabem recursos para os tribunais superiores. E a administração pública não só quer, como tem chance de êxito nos tribunais superiores. Não tem por que ela deixar de recorrer e se curvar aquele precedente simplesmente porque ele está vinculando o Poder Judiciário. Ou seja, ele vincula o Judiciário, mas não vincula a administração ainda. Por quê? Porque ela vislumbra que tem, sim, chance de reverter aquele precedente judicial obrigatório. É importante que as procuradorias façam uma análise bem detalhada das chances de êxito, que essa verificação, se há como reverter esses entendimentos judiciais que vinculam o judiciário, seja feito por órgãos, por setores da procuradoria que tenham todo um estudo da situação, um estudo de como os tribunais analisam aquela questão, para saber da viabilidade de propor uma ação para revisar aquele entendimento, de insistir em recursos. E apenas quando se verificar que nada disso resolve, nada disso mais vai poder reverter, ou então a administração se convence de que realmente o entendimento judicial está correto, não há nada que ela possa fazer para derrotar aquele entendimento, aí, a meu ver, não tem mais o que ser feito. E é o caso, sim, de, na via administrativa, se passar a adotar aquele entendimento que é vinculante na via judicial, mesmo para os casos que não foram judicializados. Ou seja, seria a administração ela absorver o entendimento da seara judicial. Mas isso só de tentar o que ela tem a seu dispor, de verificar se realmente não é algo que ela possa alterar. Ou seja, não é simplesmente sair lá o precedente que vincula o juiz e você dizer assim, a administração ela está moralmente vinculada, então também está juridicamente vinculada, e aí, portanto, ela deveria se curvar esse entendimento. Não é isso, porque senão você estaria retirando da administração direito à ampla defesa, enfim, estaria tolhendo a sua atuação na seara judicial. E aí, nesse ponto, a gente tem que promover uma interlocução mais próxima do setor consultivo com o setor contencioso, né? Do âmbito dos órgãos da administração pública, principalmente para traçar essa definição estratégica e para saber, eventualmente, quando, né? Segundo a sua ótica, você vai promover uma discussão ainda e não é caso de aplicar o precedente judicial na via administrativa ou quando é caso de aplicá-lo especificamente. E alguns autores até defendem, o precedente, se você olhar o precedente sob o ponto de vista da teoria normativa, né, o precedente seria a norma e a administração está vinculada às normas em geral, como um todo, diante do princípio da juridicidade administrativa, então ela se curvaria também aos precedentes judiciais que tenham sido firmados. São questões que a gente precisa discutir e, de fato, o que a gente vê hoje, ainda na prática, é que tem muitas discussões que já foram superadas e que estão gerando, né, entraves no Poder Judiciário que já poderiam ser resolvidas até numa via autocompositiva diante desse cenário para evitar uma rediscussão inócua, né? Você levar ali aquele processo à frente já existindo diante de um determinado caso uma solução jurídica mais ampla diante de um precedente obrigatório, enfim. Eu acho que a gente pensar mais em como promover esse diálogo mais próximo entre o consultivo e o contencioso para ter até um contencioso mais estratégico e um consultivo mais racionalizado, né, para que a gente possa se centrar principalmente na discussão dos hard cases, né, que surgem na administração pública e que precisam de uma solução, de um olhar diferenciado. Mas eu concordo com você, eu acredito que a administração pública não está automaticamente vinculada a um determinado padrão decisório vinculante. Ela, diante da possibilidade de reversão, e na verdade sempre a gente tem uma possibilidade de o precedente ser superado, né? Sempre existe a possibilidade de um eventual overruling, de uma superação total, de um overturn, uma revogação parcial do precedente judicial por vários meios, né? O STF, inclusive, em algumas circunstâncias, tem admitido a reclamação como instrumento para superação de precedente. E aí a gente, controle concentrado, inclusive, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que pensar em estratégia. E, de fato, a administração pública precisa parar, né, para ter um ponto muito positivo que a gente deixa de lado,
é que, enquanto o principal litigante, a gente tem um volume de dados considerável. Tenho estudado muito tecnologia, então esse volume de dados considerável ele dá para a gente estratégias de atuação em vários casos, para que a gente possa pensar como é que a gente tem que litigar e resolver os nossos litígios e propor as nossas soluções, inclusive de acordos, né? E para a gente caminhar para esse final, porque a gente tem só 5 minutos e quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do futuro da utilização de meios adequados de resolução de conflitos no âmbito da administração pública. Se você acredita que esse, de fato, é o caminho e como ele vai se operacionalizar. E também, sob uma ótica aí, talvez, você pensasse a utilização de plataformas, né, ODRs, né, de Online Dispute Resolutions, de usar meios, né, aí automatizados, enfim, para que a gente possa construir também soluções no âmbito da administração. Aqui na linha do que tu estava colocando, eu me lembrei de um instituto que a 13.140 regulamenta, que é a transação por adesão. Por adesão. Tá? Então, veja, numa situação, por exemplo, de contencioso chegar para o consultivo e dizer assim, olha, não tem mais como resistir a esse precedente, não. Servidores que entrarem com ação judicial vão vencer nessas ações de servidores públicos, né? E aí, conversem com a administração para verificar em que termos, porque aí quem sabe da questão financeira é a administração, né? Em que termos poderia ser feita uma proposta de acordo geral, padronizada para os servidores. Então, tem que haver um diálogo, não só do contencioso com o consultivo, mas do consultivo com o órgão assessorado, para saber como é que se vai estruturar o reconhecimento desse direito na seara administrativa, porque a gente não pode negar que quando se reconhece na via administrativa e se evita que vá à via judicial, o pessoal diz assim, mas na via judicial tem juros e correção, mas na seara administrativa é para todo mundo, enquanto que na via judicial é só para quem vai, né? Então, a administração pública tem que se preparar financeiramente para poder ela fornecer uma solução consensual. Tem que ter um preparo. E aí, a meu ver, seria assim, algo muito interessante numa transação por adesão, isso tudo ser feito em plataformas modernas, em que o servidor público, com a sua senha, o seu cadastro, enfim, pensando aqui em servidor, fica tudo mais fácil porque ele já está dentro da administração, né? Mas tem que pensar também naquele que está fora, já fica um pouco mais complicada a questão das plataformas, mas enfim, tem que realmente pensar em algo que garanta essa facilidade de acesso às câmaras de conciliação. Do contrário, as pessoas vão continuar indo à via judicial. A gente tem que criar a cultura de partir primeiro para a seara da conciliação interna. Verdade. Minha amiga, a gente tem 2 minutos. Eu só gostaria de te agradecer muito pelo papo enriquecedor, pela profundidade, pela verticalidade do debate. Você é sempre muito solícita aos convites e sempre brilhante. Eu gostaria, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, do Procurador-Geral do Estado, doutor Francisco Malaquias, te agradecer pela disponibilidade, né? E pela interlocução, aqui a troca de ideias, que é sempre muito rica para que a gente possa pensar a administração pública de uma forma diferenciada, né? Principalmente para que a gente se livre um pouco daquelas amarras burocráticas e passe a pensar numa administração pública, de fato, que gere soluções novas, de vanguarda e que possibilite aí, de fato, o atendimento do interesse público. Fiquei muito feliz em te receber, né? Um pouquinho do Ceará aqui em Alagoas. Obrigado de coração, parabéns pelo trabalho, enfim. E espero que a gente se veja em breve presencialmente. Agradeço a todo mundo que esteve por aqui, os procuradores, enfim, a todos os colegas. E passo a palavra para você. Obrigado de coração. Tá, joia. Eu que agradeço. Assim, você é um colega queridíssimo e tem trazido assim para nós da advocacia pública um orgulho muito grande, tá? Você tem levado o nome da advocacia pública adiante. E queria também parabenizar o projeto da PGE, sei que tem seu dedo aí nessas lives, né? Você que organiza isso daí. E talvez essa seja a razão de tão excelentes lives. Espero que tenha ficado a contento, tenha chegado no nível aí das outras. E é isso. No mais, agradecer a todos os que assistiram e dizer que eu estou à disposição, tá? Melhor impossível é informar o pessoal que vai ficar disponível aqui
no Instagram da PGE, no nosso GTV, a live de hoje. Vocês podem assistir quantas vezes quiserem. E, Gela, muito obrigado. Fica com Deus. Saúde para você e para a família. Obrigado pela disponibilidade. Um beijo para você. Um abraço para todos que estiveram por aqui. Até mais. Até Tchau. mais.